Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre suplementos alimentares, um tema que sempre gera muita dúvida entre os pacientes, gera muita dúvida às vezes na pessoa que começou a treinar, começou na academia e às vezes tem indicação de suplemento pela boca de alguém ou por algo que leu, né? O que nós podemos falar de suplemento é o seguinte, é algo que vai contra um pouco o que nós estamos acostumados a ouvir por aí. Suplemento faz mal? Né? Depende, né? Via de regra, a suplementação não vai fazer mal quando você está usando algo que você não tem demanda para utilizar. Então, eu vou dar como exemplo clássico que é a proteína. A proteína em excesso, existem trabalhos muito recentes onde se trabalhou uma dose mais alta de proteína, mostrando que ela em si ela não tem uma relação com alteração em níveis renais. Isso para uma pessoa normal, não estou falando de pessoas com problemas renais crônicos. Essa pessoa que começou a treinar, por exemplo, e por conta própria incluiu um whey protein, ou incluiu uma albumina, uma proteína da soja na sua alimentação, o malefício que ela teria nesse caso seria, às vezes, gastar o dinheiro dela à toa, né, se ela não tiver uma demanda para usar a proteína, ela vai jogar fora o dinheiro dela, e muitas vezes, né, a proteína, existe uma possibilidade dela virar gordura no nosso corpo, né? Às vezes a gente fica pensando que a proteína em excesso ela não vai ter nenhum tipo de repercussão metabólica virando gordura, mas ela pode sim virar gordura, uma situação um pouquinho mais diferente, mas isso pode acontecer. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente está analisando a possibilidade de uma pessoa entrar com um suplemento ou começar um suplemento? Primeiro, falando da proteína ainda. Primeiro, quais são os aminoácidos que tem naquela proteína? Né? Pelo menos o whey protein, a maioria vai concordar que o carro-chefe do whey protein nós sabemos que é o BCAA, são os aminoácidos de cadeia ramificada que você tem lá. Também tem uma lisina, também tem aí uma arginina, você também vai ter a glutamina. Só que quando você está usando o whey, o mais importante que a gente quer é que a pessoa tenha um nível elevado de BCAA naquele momento. O BCAA, como nós falamos aí em outro vídeo, ele é um potencial estimulante de mTOR, né, que é uma via de síntese proteica que, se você consegue manter o estímulo mais alto, teoricamente você vai conseguir sintetizar mais proteína e ganhar mais massa magra. Mas aí, eu gostaria que vocês assistissem outro vídeo também da gente falando sobre exames laboratoriais. Esse vídeo de exame vai falar para vocês o seguinte, que se a pessoa muitas vezes não tiver uma alteração no exame laboratorial que ela fez, não tem por que você usar um whey. Se a pessoa não está fazendo um treino intenso, se ela não está com uma demanda de uma proteína naquele momento, se ela não está conseguindo ter uma intensidade legal no treino, muitas vezes é necessário você usar um whey. Às vezes o dinheiro que você gastaria com whey seria mais bem gasto em outros nutrientes diferentes, uma vitamina, um mineral, um outro aminoácido específico, né? E falando de aminoácido, a gente pode falar um pouco da creatina. A creatina ela é um suplemento muito divulgado. É um dos mais que você vê trabalho publicado, né? Nos estudos tem muito trabalho de creatina. A creatina, basicamente, a função dela é uma só, é fornecer fosfato para o seu músculo. Nós sabemos também que as atividades são divididas em relação à via metabólica predominante, né? Então, quem deve usar a creatina? Deve usar a creatina aquela pessoa que faz o exercício de intensidade alta, uma pessoa que faz, por exemplo, levantamento de peso, o corredor de 100 metros rasos, que também é uma intensidade muito alta, um velocista, né, um treino de tiro, é interessante uma creatina, porque nessas situações, a via onde você produz energia vem toda da creatina, da fosfagênica, a via fosfagênica que nós chamamos, né, que é a via da creatina. Então a creatina é muito bem-vinda nesses casos. Um corredor que faz mais uma maratona, uma pessoa que está lidando com um esporte mais aeróbio, a creatina não é para você. A creatina é para pessoas que têm um treino mais intenso. Por fim, o BCAA, nós já falamos um pouco dele aí no whey, eu acho que é legal a gente falar um pouco desses três que são os mais falados aí na mídia. O BCAA, ele na verdade você tem muito no whey protein, então a pessoa que ela está fazendo um treino e está usando whey, eu não vejo tanta necessidade de você ter o BCAA, a não ser que você queira naquele momento do dia, né, especificamente naquele momento, naquele horário, ter só os 3 aminoácidos juntos, leucina, isoleucina e valina, que são os 3 aminoácidos do BCAA. Caso contrário, você vai ter o BCAA no whey, você vai ter o BCAA, por exemplo, em outros alimentos, né? Via de regra, os alimentos que têm uma quantidade mais alta de valor biológico, né? Um ovo, uma carne, você vai ter o BCAA nele. Mas caso você queira, naquele momento do dia, por alguma razão, ter o BCAA, ele é muito bem-vindo. Lembrando sempre que o BCAA, pessoal, a gente vê muito falar disso, né, nos trabalhos científicos, mas nem tanto isso, o pessoal não fala muito isso. Nosso sistema nervoso central ele compete com o receptor de 2 hormônios, de 2 aminoácidos, desculpe, né? A tirosina e o triptofano.
O triptofano é importante para que nós possamos produzir serotonina, que é um neurotransmissor que está relacionado à produção de melatonina, por exemplo. Você depende de serotonina para poder fabricar melatonina. E depende dela para não ser uma pessoa tão depressiva ou tão desanimada. A serotonina é importante para isso. Então existe sim uma relação, por exemplo, de níveis mais elevados de BCAA com uma pessoa que não tem sono à noite, que é uma pessoa que tem insônia. O BCAA ele pode sim piorar o sono da pessoa por competir com receptores de triptofano. E a tirosina, por sua vez, ela é importante para manter altos os níveis de dopamina, que é um outro neurotransmissor que não pode estar baixo. Na verdade, ele não pode estar nem muito alto nem muito baixo. Tem que haver o equilíbrio. Então, eu dou um exemplo assim, que é muito comum no consultório de exames laboratoriais alterados. Uma pessoa que tem, por exemplo, um aumento de prolactina, que é um hormônio que está relacionado a uma baixa de dopamina, essa pessoa não deveria usar uma proteína para BCAA, não deveria usar um whey, não deveria usar um excesso de BCAA. Por quê? Porque esse BCAA compete com receptores de tirosina e a tirosina mais baixa vai afetar a produção de dopamina. Então são pequenas coisas que nós temos que pensar, que se você for juntar toda a massa do bolo, às vezes o bolo não sai tão bem feito. Pequenas coisas aí, os ingredientes, pode fazer diferença no resultado final. Ok? Um abraço.